Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira o desafio passa pelo olhar em torno da liturgia do próximo domingo. É um dia em que a liturgia nos propõe a solenidade da Epifania do Senhor. É um tema que vamos abordar com os nossos convidados. Temos hoje connosco o Frei José Nunes, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também o padre Natanael Mikola Arazim, da Capelania da Igreja Greco-Católica Ucraniana em Lisboa. Muito obrigado por estarem connosco. Seja bem-vindo a este espaço de debate da liturgia também. Obrigado pelo convite. Temos essa solenidade da Epifania do Senhor, mas sei que nas suas comunidades está neste momento a preparar não só a Epifania como o Natal, não é? Fale-nos um bocadinho desta dicotomia ou deste desacerto de calendário que abrange também o rito bizantino. Precisamente. Em primeiro lugar, obrigado por estas memórias de há 15 anos de poder estar no programa. Nesta, precisamente, é a primeira vez, mas há 15 anos é que foi do género. E foi no programa Eclésia. Agora, a questão do calendário que vivemos, disse muito bem o seu obediente Dom Sviatoslav Shevchuk há dias, que é o chefe, sucessor do cardeal Husar e chefe da Igreja Ucraniana Greco-Católica. Nós na Ucrânia não celebramos dois natais. Celebramos um Natal em duas datas diferentes. Ou seja, datas tanto 25 e 7 é a mesma data, segundo 25 o calendário gregoriano, 7 de janeiro do calendário juliano, que ainda nós seguimos. Também pela comunhão com a maioria ortodoxa no nosso país. Chamar de Natal ortodoxo não é muito certo, porque os ortodoxos gregos, ortodoxos búlgaros, ortodoxos romenos, os da Finlândia, por exemplo, e etc., muitos dos ortodoxos já celebraram Natal a 25 de dezembro. E há 6 celebra-se a Epifania, tanto no Ocidente como no Oriente. Nós vamos ter a Epifania sempre com 13 dias de diferença, a 19 de janeiro. Por mais que quando entrou o calendário, em 1582, não eram 13 dias de diferença, eram só 10 dias de diferença. Ganhamos mais 3 ao longo de quase 500 anos e a partir de 2100, se continuarmos com o mesmo, em vez de celebrar o Natal 7, vamos celebrar o 8 de janeiro. Espero. Não sei se lá vou chegar, mas ainda espero que antes melhor celebrarmos na mesma data e que esse não seja o ponto de convergência, só de diferença, mas o sinal que caminhamos para a unidade, por mais que custa. Mas isto é muito interessante, porque, no fundo, lembra-nos como tudo isto é simbólico e as datas são simbólicas e têm uma significação teológica importante. Nós não sabemos se Jesus nasceu a 25 de dezembro. Isto foi criado no século IV, quer dizer, portanto, Jesus pode ter nascido a 25 de dezembro. Há a probabilidade de 1 para 365, não é? Mas, do ponto de vista teológico também, para além destas informações que estava a dar o padre Natanael, outra, por exemplo, muito interessante, que nós sabemos, não sei se quer também falar disso, mas, por exemplo, nas igrejas orientais, em muitas igrejas orientais, celebra-se muito em conjunto 3 festas, não é? As bodas de Canaã, o batismo do Senhor e os magos, a Epifania, não é? Quer dizer, tudo isto é simbólico, quer dizer, e cada um pode celebrar um pouco à sua maneira, não é? E como dizia o padre, nada disto põe impedimento à vivência pessoal da fé, nem à unidade ecuménica dos cristãos, quer dizer. E em termos dos ritos usados, da parte mais visual, celebrativa, o que é que marca então este Natal bizantino? Eu só se me permitem, por causa da Epifania, para seguir o pensamento do Frei Nunes,
para mim foi uma descoberta na liturgia latina, por mais que na teologia já passei isso, mas no local, no sítio, na paróquia, em contacto que vi, a separação da celebração da Epifania, que nós chamamos de teofania, porque é uma das epifanias, que é manifestação. Teofania é a segunda manifestação do Senhor, ao receber o batismo, e manifestação em Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, este Evangelho de Mateus, no capítulo 2, que se lê no dia da Epifania no Oriente. E depois o próprio sacramental da água, em grego agiasma, grande sacramental, de bênção da água, tanto pode ser dentro da igreja ou fora, que é realizado com pompa e circunstância, como se diz em bom português, de maneira muito solene, mas depois, as pessoas não só levam essa água benzida, que não é propriamente do batismo, mas sempre invoca o nosso batismo, que é em Jesus, mas se faz a tal visita jordânica. O sacerdote visita os seus fiéis, de casa em casa, e com uma breve oração, se faz a expressão, a bênção das famílias, que alude também à tal visita pascal que é conhecida bem cá em Portugal. Visita pascal no Natal. A visita pascal com a imagem do Senhor Jesus crucificado e ressuscitado por isso viu. E aqui com a tal água jordânska vodecia, água do Jordão, que não é fisicamente, não é trazida do Rio Jordão, mas tem a mesma propriedade, podemos chamar, ou seja, tem o mesmo sentido, que é tanto ao batismo do Senhor como ao nosso batismo, que nos une não só com Jesus, mas uns com os outros. Tanto nas igrejas do Ocidente como do Oriente. Isso foi a minha descoberta pessoal do meu pulmão ocidental. E já agora, é muito interessante isto que disse também de passagem, de que há uma celebração única que engloba Natal e Epifania. Isso até já nos introduz muito nesta questão e na festa da Epifania deste domingo, porque realmente, mesmo quem o celebra de maneira separada, como nós aqui, Natal um dia e Epifania noutro, são duas festas muito complementares e a realidade é a mesma. É Deus a nascer, a vir ao mundo e a mostrar-se a toda a gente. Só que no Natal é de maneira muito discreta, numa gruta, e agora, através da figura dos magos, é a revelação de Deus à humanidade inteira. Mas Deus nasce para todos. E é esse o termo Epifania, que alguns, se calhar, desconhecem o significado. Epifania significa, aliás, como dizia, manifestação, não é? E também podemos dizer teofania, porque é manifestação de Deus. Theos, Deus, não é? Em grego. Portanto, Epifania significa mostrar, revelar, como se a gente tivesse uma loja e pusesse na montra, para as pessoas na rua poderem ver. Epifania é isso, é mostrar. Então, é Jesus que nasceu escondido no Natal, não é? Não estava lá ninguém, só o pai e a mãe, um burrito e uma vaquita do presépio, dizemos nós. Era a companhia de Jesus. Era a companhia de Jesus. E depois foram lá os pastores, enfim. E agora é a Epifania. Agora ele mostra-se à humanidade inteira, que está representada nos três magos. Exatamente. Que até a tradição dizia que representavam os três continentes conhecidos de então, e por isso um deles era negro, o Baltazar, o Gaspar e o Belchior, não é? Representam a humanidade inteira, não é? Vamos então escutar esse episódio, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 2, que é precisamente escolhido pela liturgia para este domingo. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Frei José Nunes, desde logo estas figuras dos magos são assim um sinal de que esta novidade já rompe o círculo do judaísmo. Já se abre a todos os povos da terra. Exatamente. O que é depois confirmado, eu não me quero antecipar, mas o que é confirmado pelas duas primeiras leituras, exatamente, sobretudo a de São Paulo, a segunda leitura. Bom, lá está. Estes magos vêm do Oriente. Para já o Henrique fez muito bem a não lhe chamar reis magos. E falou só em magos, que é o que diz o Evangelho. O Evangelho fala em magos. Ele também não nos fala de 3, não é? Pois não fala. Fala é de 3 presentes, ouro, incenso e mirra. E então, pronto, e lá está, como são tesouros, presentes ricos, a tradição diz, bom, serão reis. Mas, em princípio, são magos, ou seja, sábios. É a melhor tradução que nós temos para magos. Sábios, que vêm do longínquo Oriente. Portanto, vêm de terras distantes. Então, cá está. Jesus nasce não apenas para aquele povo judaico, o povo do Antigo Testamento, digamos assim, mas, na Epifania, já se diz que Jesus veio para todos, para toda a humanidade, para a universalidade. É isso que representam os magos, não é? Independentemente, a gente repete sempre estas coisas, mas nunca é demais repetir, de sabermos se historicamente isto aconteceu ou não. Isto é literatura religiosa também, é simbólico, tem imensos ensinamentos. Só São Mateus é que fala disto. Se isto é uma coisa tão importante, porque é que o Lucas, o Marcos e o João não falam? Por exemplo, quer dizer, bom, não importa, não importa. Agora, isto é simbólico e, portanto, os magos representam a humanidade inteira, a sabedoria, que vem agora descobrir em Jesus a verdadeira sabedoria. Não é? Enfim, isto tem tantos... A caminhada dos magos, sei lá. A caminhada dos magos, atrás de uma estrela. Lá está quem tem fé, quem anda à procura de Jesus. Isto é um caminhar. A fé é uma caminhada, muitas vezes cheia de dúvidas. E depois, quando a gente o encontra, como eles o encontraram, já não voltaram pelo mesmo caminho para fugir ao rei Herodes. Certo, mas simbolicamente é para quê? É também para dizer que quem encontra Jesus e tem fé, converte-se, muda de caminho. Já não anda pelo mesmo caminho. Quer dizer, isto tem tanto ensinamento, tanta coisa bela, não é? Porque é literatura religiosa. E nós temos que descobrir, ou tentar ir descobrindo, estas coisas maravilhosas, não é? E não tomar apenas isto à letra, não é? Claro. Nathaniel, estes magos seguiam uma estrela, eles aventuraram-se no desconhecido, mas guiados. Que estrelas temos nós hoje também, na nossa vida, ou que estrelas seguimos nós? E onde é que elas nos conduzem? É verdade. Henrique, eu só permito-me dizer uma coisa, que precisamente este Evangelho da Epifania é lido na festa de Natal. Ou seja, neste domingo, nós, seguindo o calendário juliano, vamos ler o mesmo Evangelho ao celebrar nós de Natal, vocês a Epifania, mas vamos ler o mesmo Evangelho. Mais uma vez, há muito mais daquilo que nos une do que nos separa. Exatamente.
há muitas estrelas, há muitos brilhos deste mundo e que não faltam, agora até com todas as decorações tão belas de Natal, precisamente, concretamente cá em Lisboa, que também pude observar e admirar. Mas há uma que parece não pode fazer falta e muitas vezes tenta ser ofuscada, sinto, mas não se deixa ser ofuscada, não deixa de desaparecer, que é o astro maior, que é a luz de Deus, que nos conduz à verdade e à plenitude da verdade, da fé, da caridade concreta, fraterna, misericórdia de Deus, que vivíamos não só no ano extraordinário, jubilar, mas somos convidados a viver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a reviver pelos gestos mais simples, mais concretos. E nos traz, por trazer-nos a luz maior, a estrela nos guia, mas traz-nos a luz. E a estrela maior é Ele. Aqui parece que se confundem as personagens. Portanto, a estrela não é a estrelinha qualquer, não é o astro, mas o astro maior que sempre os cristãos aplicavam ao Senhor, que é a luz do mundo, luz das nações, sol da justiça, que jamais se põe no horizonte à espera, a tal esperança do domingo que não tem caso, não tem pôr do sol à eternidade, não só lá, mas já vivida no nosso dia a dia, concretamente no domingo, dia do Senhor, e a vivermos. E por isso não nos pode faltar o principal. Os ucranianos, não sei se foram tão bem espertos como estou a querer fazer um elogio ao meu povo. Cada um puxa. Puxa. A troca de prendas fazemos noutra altura. Não é a personagem exatamente que depois passa para uma imagem de um representante de uma empresa dos refrigerantes, para não fazer publicidade, mas é o São Nicolau, que é 6 de dezembro, ou mais 3 dias de diferença, 19, ou seja, de 18 a 19 de dezembro, é que os meninos lá recebem as prendas. Porquê? Isso para quê? Para deixar ao Natal a prenda principal, que não prende, mas a palavra melhor que eu encontro em português é presente. Presente. Que dá presença, que não prende, que não é toda a atenção para mim. Olha, não te portaste bem, este ano não tem presente que querias. Toma lá as tuas tangerinas e não fica embirrado. Não. É presente maior, é Cristo Jesus. É a luz das nações. Exato. Vamos espreitar a primeira leitura, que é de Isaías, Frei José Nunes. Também ela nos fala com grande intensidade dessa luz, não é? Que ilumina Israel. Claro. E aí, claro, é uma leitura já, em certa perspectiva, universalista, mas não ainda cristã, ainda não cristianizada. Porquê? É uma leitura do profeta Isaías, como há outras passagens no Antigo Testamento, nomeadamente profetas, em que começa a haver uma abertura do povo de Deus aos outros povos. E a dizer que os outros povos também se poderão salvar. E nos outros povos também se poderá reconhecer a Deus. Mas eles salvar-se-ão na medida em que se converterem e vierem ter connosco e subirem ao Monte Sião e vierem a Jerusalém e adorarem o nosso Deus. Então, já há um certo universalismo, há uma certa abertura. Não há guerra de um exército contra outro de outros povos. Já há uma abertura, mas ainda não é o respeito total, digamos assim, pelo modo como os outros povos também encontram a Deus, não é? Ainda é dizer assim, vocês têm que se converter à nossa maneira, à nossa religião, à nossa maneira,
de entendermos a Deus. Mas, claro, já é um princípio muito grande de universalidade. Não é? E terminamos com esta segunda leitura, Padre Natanael, aos Efésios, que nos apresenta então este projeto salvador de Deus. Lá está o que se faz presente e aquele que ilumina realmente a existência do homem. E todos precisamos, nem todos percebemos, mas todos necessitamos e aspiramos. A humanidade é impressionante, toda geme, chora, necessita, por mais que pode compensar de tantas maneiras, por outras vias, pelo consumismo exacerbado, mas no fundo procura isso. E não pode faltar o principal do mistério de Cristo, luz da justiça, sol das nações, mas também o príncipe da paz. Se me permitam, é essa paz que é maior, não prenda, mas presente, que é a pessoa. Para os cristãos não é um acordo, ou aquilo que se passa no leste do meu país, não é um acordo do papel que é assinado e nunca é respeitado, não digo nem no mesmo dia, na mesma hora é rasgado, e bombardeamentos todos os dias, aquilo que não passa cá no Ocidente. E o Papa não se cala. E reza, e faz gestos concretos, e envia 16 milhões, juntando pelos donativos da Igreja toda da Europa, para ajudar as crianças que lá, como também em vários outros lugares do mundo onde há guerra, crianças, idosos, pessoas mais indefesas, a necessitar o básico, a perder tudo. É por isso que isso acontece. Isso tudo acontece pelo mundo concreto que vivemos hoje e não só há 2000 anos atrás. Claro. O nosso tempo terminou, mas ficam aqui elementos muito importantes e muito elucidativos para percebermos realmente a dimensão desta Epifania, desta manifestação, até do Natal também, celebrado no rito bizantino. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. Henrique, se me permitir, muito rapidamente. O condáquio, tropário e condáquio são os cânticos centrais da liturgia, centrais, no sentido que resumem todo o sentido da liturgia. E precisamente aquilo que falamos até agora, se me permitam, só queria resumir no condáquio da festa, que diz... Posso em ucraniano primeiro? Muito rapidamente. Явився єси днес селені, і світло Твоє знаменувалося на нас. Пізнавши Тебе, співаємо. Прийшов єси і явився єси, світло недоступне. Hoje, Senhor, Te manifestaste ao universo, e a Tua luz brilhou sobre nós. Reconhecendo-Te, a Ti cantamos. Vieste, apareceste, ó luz inacessível. Paz a todos. Muito bem, assim terminamos da melhor forma este programa, a liturgia do domingo, solenidade da Epifania do Senhor. Lembro que domingo pode escutar também o programa Eclésia logo pela manhã, a partir das 6 horas, na Antena 1, e mais tarde, pelas 13h30, o programa 70x7 na RTP2. Nós ficamos por aqui, tenha então um bom fim de semana.